Vamos ouvir o colega. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor seja conosco. E fico muito feliz por esse momento. Para não perder muito tempo, apenas 20 minutos, eu quero ir direto ao texto, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11. Só quero pedir perdão ao professor, porque eu coloquei versículo 2, talvez eu vi outra tradução e acabei confundindo, mas é o versículo 11, Mateus 2:11. E eu quero ler apenas o versículo 11, para não tomar muito tempo na leitura, que diz assim: E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu escolhi esse texto porque fala muito comigo, a respeito do nascimento de Jesus, e todos nós conhecemos, porém eu escolhi porque aqui tem algumas coisas que me chamam muita atenção e é algo que é muito forte para a minha vida. Quando os magos chegaram na casa de Jesus, na casa onde Jesus estava hospedado, guiados por uma estrela, vieram de muito longe, e quando eles viram o menino Jesus, a Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram o menino que havia acabado de nascer. E eles abriram os seus tesouros e ofertaram ouro, incenso e mirra. E uma pergunta que eu faço ao texto é o que uma criança recém-nascida iria fazer com ouro, incenso e mirra. Porém, o que me fala muito desse texto não é o que Jesus iria fazer com aqueles objetos, mas o que aqueles objetos representavam para a vida de Jesus. Porque aqui está dizendo que eles ofertaram, e a oferta é um ato de reconhecimento, é um ato que eu estou reconhecendo alguém com um significado, e eles estavam fazendo isso com Jesus. O ouro, ele representa a realeza, ele é símbolo de majestade, de rei. E quando aqueles magos ofertaram o ouro a Jesus, eles estavam dizendo que Jesus era alguém muito importante, que ele não veio à terra apenas para salvar o homem do seu pecado, mas ele veio à terra para trazer um governo que a Bíblia diz que é um governo inabalável, que é um governo que não tem fim. E quando eles ofertaram a Jesus o ouro, eles estavam dizendo que Jesus, ele é rei, porém os judeus esperavam que Jesus viesse com um rei que iria sentar no trono e ali iria governar, e ali iria mandar as pessoas fazerem, como nós conhecemos a figura do rei hoje. Porém, a pessoa de Jesus que nós conhecemos é um rei humilde, a pessoa de Jesus que nós conhecemos é um homem que estava no meio do povo, é um homem que não tinha preconceito, é um homem que se assentava à mesa com todos, é um homem que tinha contato com todos. Então Jesus era rei, porém ele não se deteve a ficar sentado em um trono, ele foi espalhar o seu governo na vida daquelas pessoas que precisavam, na vida daquelas pessoas que estavam perdidas. E Jesus, quando eles ofertaram o ouro a Jesus, talvez nós perguntamos, mas aquela criança que acabou de receber ouro, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar a sua casa na frente da praia? Ele vai comprar um barco para ficar pescando no mar da Galileia? Ele vai fazer o que com o ouro? Mas ao ofertarem
ouro a Jesus, os magos estavam reconhecendo que Jesus não era qualquer pessoa, que ele era aquele cujos profetas haviam profetizado lá no passado, que ele viria para governar, que ele viria para trazer aquilo que o homem ainda não havia conhecido. E o segundo objeto que aqueles magos ofertam a Jesus é o incenso. E quando nós falamos de incenso, lembramos do antigo ofício sacerdotal, onde uma vez por ano, um homem separado, sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo para apresentar o sacrifício ao Senhor Deus. Só que com Jesus, nós vemos que não precisava mais fazer esse ritual, porque através da morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e em Hebreus nós vemos em várias referências que Jesus é o nosso sacerdote maior, que Jesus é aquele que entrou no lugar santíssimo e se apresentou Ele mesmo como oferta, como sacrifício por nós. Então Jesus, ele era aquele que representava aquilo que os antigos israelitas faziam. Porém Jesus, ele era maior do que o sacerdócio levítico, porque em Hebreus nós vemos que o autor diz que Jesus, ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. E como nós aprendemos alguns períodos passados, José Adriano disse que maior é aquele que abençoa. Então quando Melquisedeque abençoou Abraão, e o sacerdócio levítico veio da linhagem de Abraão, ele estava dizendo que Jesus é maior do que aquele antigo sistema sacerdotal. Jesus, ele é um sacerdote eterno, que ele fez uma vez e não vai precisar mais fazer. Ele não precisa mais descer do céu todos os anos e entrar no lugar santíssimo para apresentar o sacrifício pelas nossas vidas. Ele fez isso uma única vez, e o sacrifício que ele fez é válido para toda a eternidade. E ele é maior do que aquilo que foi constituído pela linhagem do homem. Ele é da ordem de Melquisedeque, onde o próprio autor aos Hebreus, ele diz que é um sacerdócio que não tem fim. E o terceiro objeto que é ofertado a Jesus é a mirra. E a mirra, ela é um óleo que era usado para basicamente dois objetivos. O primeiro era para ungir reis, sacerdotes, e no Antigo Testamento nós vemos apenas 3 ofícios que recebiam unções, que era justamente o rei, o sacerdote e o profeta. E quando aqueles magos ofertaram a Jesus a mirra, eles estavam reconhecendo, sim, que Jesus era um profeta que se levantou, que foi enviado ao mundo. E o ofício profético no Antigo Testamento, nós vemos que ele trazia uma mensagem de Deus para o povo. Todos os profetas, nós vemos que eles recebiam mensagens de Deus para o povo. E o contrário do sacerdote, era o sacerdote que levava do povo para Deus, agora o profeta trazia de Deus para o povo. E isso mostra o que Jesus veio fazer. Jesus ele veio trazer aquilo que estava no coração de Deus, que era a salvação para a vida do homem. Jesus ele veio trazer as boas novas, aquilo que iria libertar o homem do seu pecado. Jesus veio trazer a mensagem do coração de Deus para o coração do homem. Por isso que ele estava sendo reconhecido como profeta, porque ele estava trazendo algo da parte de Deus para o coração do homem. E também a mirra, ela era usada para embalsamar. E quando eles estavam ofertando, eles já estavam predizendo que alguma coisa iria acontecer na morte de Jesus.
Então, por isso eles estavam também dizendo que Jesus é o nosso Salvador. Ele viria como o servo sofredor, que iria sofrer, sim, que ele iria passar por N dificuldades, mas que no final ele iria vencer. Mas que após todas essas dificuldades, todo esse processo, ele iria triunfar. Então eles estavam reconhecendo que Jesus, sim, ele iria morrer pelos nossos pecados, mas ele iria ressuscitar. Eles estavam reconhecendo, sim, já estavam vendo que Jesus iria morrer um dia, como todo ser humano, mas que seria uma morte diferente, uma morte que iria nos trazer libertação, uma morte que iria nos trazer a justificação, uma morte que iria nos trazer de volta para nos aproximarmos de Deus. Jesus, ele, em seus ofícios, tudo que ele fazia era para nos aproximar de Deus. Por causa do pecado, a Bíblia diz que o pecado ele faz separação do homem com Deus. Mas Jesus, ele foi o elo de ligação do homem com Deus. Se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós estaríamos completamente afastados, mortos espiritualmente, e não teríamos direito à salvação. Mas Jesus, através da sua morte, ele nos devolveu esse direito de recebermos a salvação. Então, em todos esses objetos, o ouro, o incenso e a mirra, Jesus é revelado de uma forma. O ouro, ele sendo rei, ele governa as nossas vidas. E aqui eu quero uma experiência pessoal. Eu me converti ao Evangelho aproximadamente 7 anos atrás, e foi um pouco diferente, porque eu estudava no colégio estadual, fazia ensino médio, eu estava subindo para casa, subindo o morro, indo embora, e eu passei na frente da igreja. E lá me chamou a atenção porque tinha um rapaz cantando, e eu parei na frente da igreja e comecei a observar aquilo. E o rapaz que dirigia aquela congregação, ele me chamou para entrar, mas eu falei, não, estou cansado, tenho que ir para casa, chegando da escola agora. Ele insistiu, mas eu também insisti e falei que não. Ele falou, então vou te convidar para vir aqui tal dia. E aí eu fui tal dia lá. Só que eu tinha aquela coisa na cabeça, eu vou lá buscar a minha bênção, eu vou lá porque Deus vai me abençoar, eu vou lá porque Deus vai mudar isso na minha vida. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que Deus, ele não queria apenas me dar uma bênção. Eu percebi que Deus, ele não queria apenas mudar uma situação específica na minha vida, mas eu percebi que Deus, ele queria governar a minha vida. Então, a partir daquele dia que eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor Jesus, eu te aceito, eu quero te servir, eu quero me tornar igreja, eu estava dizendo, Senhor Jesus, entre como rei na minha vida, entre com o seu governo na minha vida. E o sacerdote, quando Jesus ele fez isso, ele entrou no lugar santíssimo e se entregou por nós. Aí eu reconheci, é por isso que eu falo que quando eu completo mais um ano de convertido, eu falo, eu tenho apenas 7 anos de idade, porque só depois que eu reconheci Jesus como meu Salvador, é que eu passei a reconhecer o verdadeiro sentido da vida. Porque antes de tê-lo em minha vida, definitivamente, eu não reconhecia, eu apenas vivia. Mas a partir do momento que eu o conheci, eu comecei a viver e passei a ter sentido de vida. Então isso o Senhor Jesus ele fez na cruz lá atrás, mas somente agora eu pude reconhecer isso. E o Senhor Jesus como Salvador e profeta na minha vida, quando eu recebi a mensagem dele, a mensagem do reino dos céus em meu coração, eu abri meu coração e disse, Senhor, eu quero receber a tua mensagem, a mensagem que o Senhor trouxe ao mundo para libertá-lo. Então, com essas palavras, eu quero terminar, dizendo isso, com esses 3 presentes que Jesus recebeu. Ele simboliza algo muito profundo em nossas vidas. É muito mais do que apenas um objeto.
é algo que está sendo representado. Por exemplo, eu pego uma nota de 50 reais, é papel, é tinta, mas o valor não está no papel em si, não está na tinta em si. O valor está naquilo que eu imponho sobre o dinheiro. Se eu disser que é 50 reais porque lá tem a imagem de 50, tem a cor de 50 reais, é uma coisa. Agora, quando Jesus estava recebendo ouro, incenso e mirra, é apenas ouro, é apenas incenso, é apenas mirra. Mas o que vale é o significado que eu imponho sobre aquele objeto que está sendo transferido para a pessoa de Jesus, que é refletido na minha vida. Então, Jesus, ele nos governa, ele nos justifica e ele nos salva do pecado, da morte. Então, a minha palavra é essa, e o meu objetivo é que nós possamos entender aquilo que Jesus significa para nós, aquilo que Jesus se tornou para nós. Então, que nós possamos, dia após dia, sim, abrir os nossos corações para que Deus ele possa nos governar, para que Deus ele possa revelar a sua salvação a nós e para que nós possamos ser libertos do pecado, para que nós possamos ser libertos daquilo que nos afasta de Deus. O Senhor Jesus, naquele dia, ele estava recebendo aqueles presentes, mas ele também estava manifestando aquilo que ele veio para fazer, governar as nossas vidas. Então essa é a palavra que eu tenho, e que Deus possa nos abençoar. Amém.